nesta manhã, Pai, queremos te adorar, te agradecer. E te agradecer, Senhor, porque estamos aqui com vida, Pai, podemos te louvar. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui te louvando, Pai. Nós te louvamos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Pai, que a nossa vida, Senhor, tem um objetivo só, que é buscar a Tua presença. Que não ficamos correndo, Senhor, atrás do vento, Pai, mas que possamos, Senhor, crescer em Ti, aprender mais de Ti, seguir o Teu exemplo, Senhor. É o que nós queremos nesta manhã, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Bom dia, graça e paz a todos. Podem se assentar. Glórias a Deus. Eu quero nesta manhã estar falando um pouquinho sobre o comportamento das pessoas. Não sei bem isso, mas nós vamos estar vendo à frente. Mas o comportamento, a maneira de uma pessoa se portar, como ela fala, como ela reage, como ela se veste. Muitas vezes, essa maneira dela falar, você consegue identificar, não, ela pertence a esse grupo de pessoas, porque ela se porta desse jeito. Ela fala dessa maneira e muitas vezes a maneira que ela se porta você consegue identificar o grupo de pessoas que ela faz parte. Pessoas ricas. Quando você olha para uma pessoa bem rica, você olha para ela e você consegue ver que ela é uma pessoa bem, porque a maneira que ela fala, a maneira que ela se veste, o carro que ela usa, o meio que ela vive, o lugar que ela frequenta. E quando você passa ou vai no exército, de cara você já olha assim, é o exército que só tem soldados, porque eles estão trajados como soldados, eles têm arma. Então, você já consegue identificar que ali só tem soldados. E quando também você passa numa escola, você vê um monte de alunos, de crianças, adultos, como que você consegue identificar? Porque a maioria deles está vestido de uma forma que você consegue identificar, de um uniforme. Independente da escola, ele está uniformizado. E assim você consegue identificar. E na nossa vida não é diferente. Muitas coisas nos qualificam. Muitas coisas que nós fazemos acabam nos qualificando e tende a identificar o grupo que nós pertencemos. E nesta manhã, eu quero falar que precisamos andar à altura do chamado que nós fomos chamados. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios 4, vamos estar lendo o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Amém? E o tema da minha mensagem é uma pergunta nesta manhã. Qual é o modo digno da vida cristã? É uma pergunta. E o meu primeiro ponto, com toda humildade. Por que é ser humilde? Quando a gente olha para um mendigo, a gente olha, ele é humilde. Claro que ele é humilde, ele é pobre. Ele se veste mal, ele não é rico, ele é pobre. Mas não é desta humildade que eu estou falando, que eu quero falar. Lá no dicionário eu estive olhando essa semana e a palavra humilde do dicionário quer dizer ser simples, modesto. E observando também a palavra de Deus, eu vi que Jesus ele era simples. Entre outras coisas, ele também era simples. Ele também era modesto. E nós precisamos buscar essa humildade. Nós não vamos encontrar na nossa força de vontade, na nossa força de querer. Nós precisamos buscar em Jesus, seguindo o exemplo dele. E eu me deparei com uma coisa assim muito forte que mexeu comigo, porque eu tinha certeza absoluta que eu era humilde. Vocês não têm noção da certeza que eu tinha. Eu sou humilde. Eu posso ser um pouco chata, mas eu sou humilde. E quando eu fui para EBF, que teve esses dias, umas 2 semanas atrás,
Eu tinha que estar com o pessoal lá, acordei, primeira coisa, que roupa eu vou? Bom, salto eu não posso ir, porque, né? Não, salto não dá. Mas se eu for de sapatinho, mas tênis, e se a barba vai sujar, depois eu vou ter que ir lá. Primeira coisa, foi a primeira coisa que me passou na cabeça. Daí no caminho, eu estava indo com a moça no carro, daí eu pensando, meu Deus, mas o que eles vão fazer para comer? O que eles colocam na mesa, eu vou ter que comer. E fui aqui pensando. Quando eu cheguei lá, as meninas começaram a trabalhar, eu fiquei com ela no colo, e as meninas enchendo a bexiga e eu fiquei ali no meio. Daqui a pouco assim, o Espírito Santo falou assim para mim, e eu olhando, né? Eu sou humilde, eu tô aqui, ó, não tem problema nenhum. Daqui a pouco o Espírito Santo falou para mim assim, e se Jesus estivesse aqui, o que ele estaria fazendo? Gente, como mexeu comigo aquilo? Se Jesus estivesse lá, ele estava, mas eu digo de corpo presente ali. Como que ele estaria? Será ali sentado no banco, preocupado com que roupa, o que ia almoçar? Ou ele estaria no meio, pegando, tocando naquelas crianças, naqueles adultos que estavam lá? Como aquilo mexeu comigo? Eu não tenho nada de humildade, eu tenho que aprender a ser humilde, eu preciso buscar dele. Aquilo foi forte para a minha vida. Será que você é humilde? Será que as pessoas conseguem olhar para a sua vida e dizer, não, ele é humilde? As atitudes deles mostram. Ou você se acha humilde? As pessoas estão cansadas de diplomas, como o pastor Walter falou. Isso aí não vai levar a nada. Não que você precise se formar, mas as pessoas precisam ser amadas. E uma pessoa humilde, ela ama. Você precisa amar as pessoas, assim como Jesus amou. E outro ponto da minha mensagem, com toda a mansidão, está ali na parte, no versículo 2, a parte A, bem no comecinho ali tá. Com toda a humildade e mansidão. Para aí. E o que é ser manso? Ser manso é ser uma pessoa quieta? Uma pessoa tímida? Não, é retraído. Ele é mansinho. E mais uma vez, eu fui lá para o dicionário. E isso, no dicionário já mexeu comigo. No dicionário, a palavra mansidão significa ser pacífico. E olha só, que não leva em conta o que falam de você. Aí já me pegou. Isso é ser manso. Não levar em conta o que falam de mim. Ser pacífico. Quando falam de você, o que você faz? Quando falam de mim, como eu reajo? Mas estão falando de mim, é da minha pessoa que estão falando. Não pode, não. Estão falando de mim. Como você reage? Eu tenho razão. E deixa eu contar uma coisa para vocês, que mais uma vez mexeu comigo. Essa mensagem foi real na minha vida do começo ao fim. Muitas vezes eu posso aparentar ser uma pessoa mansa. Estou buscando isso e preciso disso. E muitas vezes eu já fui uma, duas, três, quatro, várias vezes. Eu já fui atrás de tirar satisfação. Estão falando da minha vida e eu tenho razão. E eu vou tirar satisfação. Eu tenho razão. E olha, não vale a pena. Mesmo você tendo razão, não vale a pena. Não leva a nada. Tenho razão. Depois, se você já fez isso um dia, você sabe do que eu estou falando. Não vale a pena. Mesmo você tendo razão. Quando você não tem razão, então, não deveria nem ter ido. E
mais uma vez eu tomei Jesus como exemplo. Que falaram de Jesus. Quando ele estava lá, perante o Sinédrio, estavam julgando ele, falando dele, ele nada a falar. Ele tinha razão, ele tinha argumento. Estavam falando dele. Ele só amava. Mais uma vez, diz que o olhar dele impactava aquelas pessoas. Quando você olha para um cachorrinho, você já viu aqueles cachorrinhos de madame? São tão bonitinhos, né? Eu já tive a oportunidade de olhar em um e tive a oportunidade de querer pegar. Meu Deus! Quando eu toquei, pensa na bagunça que ele fez. E às vezes nós somos assim, as pessoas olham, ai, que bonitinho, que mansinho. Na hora que vai tocar, na hora que conhece, volta para trás. Eu quando vi o cachorrinho, ele era tão fofinho, tão bonitinho, eu quero. Na hora que ele latiu, fez aquela bagunça, eu saí para trás. Será que é dessa maneira que as pessoas estão nos olhando? Elas olham, pensam, mas não é isso. Nós não podemos parecer. Nós precisamos ser pessoas humildes, pessoas mansas. E o meu terceiro ponto, que está também no início lá do versículo 2, vou ler novamente. Com toda a humildade, mansidão e com toda a longanimidade. E eu acho que até a palavra já quer dizer o que significa ser longanimidade. Até a palavra. Eu fui para o dicionário e não me espantei, porque quer dizer ter paciência e ter longo ânimo. Mas eu vou ficar aqui no paciência. Como é difícil ser paciente. Como é difícil ter um ânimo longo. Para mim é difícil. Eu sempre trabalhei em escola. Poucas vezes assim eu saí um pouco do ramo de professora, de escola. E certa vez aqui, muitos tiveram a oportunidade de conhecer a Luciana, uma grande amiga minha, mas minha patroa. Ex-patroa, mas eu falo patroa até hoje. E ela falou, eu estava iniciando o trabalho com ela abriu a escola, eu já estava lá no primeiro ano. E ela chegou um dia para mim e falou bem assim, Eli, eu vejo que você já está trabalhando tempo com a gente, eu vejo assim que eu acho que você vai se dar bem no cargo de coordenadora. Quer? Ah, eu quero. Eli, só uma coisa, quando o pai vem falar com você, o professor, né, você tem que ouvir, você tem que... Não, Lu, tranquilo. Não, fica tranquilo. Não, porque as outras coisas eu vejo que... Não, Lu, fica tranquila. Pode deixar. E assim foi, eu comecei a trabalhar. E geralmente em escola, assim, pelo menos lá na escola dela, a coordenadora ela sempre está meio em contato com os pais, para saber se está tudo bem com o filho. E geralmente quando dava o sinal da entrada, eu estava ali perto do portão, recebendo as crianças, conversando com os pais. E tem uma mãe que eu não esqueci dela até hoje. O nome dela é Ariadne. E ela veio da Bahia. Então ela falava, ele, não era Eli, era ele. Ela sempre falava assim comigo. Um dia eu estava no portão, daí tinha uma menina que sempre ficava comigo, que é a Su. E eu estava no portão, ela chegou assim pra mim, oi, ele, tudo bem? Deu tudo bem, Ariadne, toda feliz, tudo bem. Então, ele, eu preciso falar com você, porque Ângelo não tá querendo vir pra escola. Ariadne, espera aí, Su, fica aqui no portão, vamos lá em cima na minha sala conversar. E subi, vamos lá pra nossa sala, né, pedi pra tia trazer uma água pra ela e conversamos. Olha, Ariadne, é assim mesmo, a primeira semana de adaptação, a criança, ela fica meio tímida. E ali conversamos, acho que uns 40 minutos ou mais.